Olá, seja muito bem-vindo ao canal Eternamente da Igreja Cristã Apostólica. Aqui Paulo Palhano. E hoje, ao invés de um vídeo, eu vou fazer um podcast, um áudio. E será a leitura de uma reflexão de um texto que eu escrevi em setembro de 2007, mas para mim nunca foi tão atual. Então eu gostaria de pedir a você que, se ainda não estiver inscrito no canal, por favor se inscreva. Convide seus amigos, compartilhe, se você puder, esse vídeo, esse áudio, e ative o sininho para ajudar a gente também, dá o seu like ou seu dislike para ajudar a gente a impulsionar o canal. E a reflexão tem o título Por que sou crente? 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz assim: Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Se eu tivesse uma única chance de falar das razões da minha fé para todas as pessoas da minha geração, num auditório, com tradução simultânea para todas as línguas e dialetos do mundo, eu certamente não falaria do meu próprio testemunho, pois além de não ser tão empolgante, não é o que realmente importa. Eu procuraria falar numa linguagem mais universal. Procuraria dentro de mim mesmo e à luz das Escrituras as razões que me levaram a abraçar a Cristo e a sua proposta de fé. Tentaria ser objetivo, sem ser técnico, e tentaria ser poético, sem ser piegas. Enfim, aqui vai a minha tentativa de explicar a razão, o porquê sou crente em Cristo Jesus. E como teria pouco tempo para falar à humanidade, são apenas 4 razões aqui consideradas. A primeira delas é porque o credo faz sentido. Dizer que o cristianismo não é um mero credo doutrinário faz todo sentido. Entretanto, esquivar-se dessa ideia não é totalmente legítimo. A fé cristã tem uma lógica muito clara e uma proposta bem delineada que todos os que se dão ao trabalho de estudarem-na confirmarão minhas palavras. A Bíblia, escrita ao longo de centenas de anos por dezenas de autores, em realidades bem diferentes umas das outras, tem uma harmonia intrigante e suas aparentes contradições são, na verdade, complementações de um mesmo painel. Quando a leio, percebo congruência de argumentos e o capricho que Deus teve em inserir-se discretamente dentro da nossa história. No Gênesis, Deus cria todas as coisas, das maiores às menores, e coroa a sua obra com a formação do homem, um ser feito da matéria física, mas com dimensões abstratas absolutamente profundas. A razão, a capacidade de reconhecer o mundo, de se reconhecer neste mundo, bem como a faculdade de articular projetos e ideias, são as pedras desta coroa. Este homem tropeça e dá as costas a quem ele criou. Mesmo assim, já ali, no lugar da queda, o anúncio da redenção futura. Para dar cabo a esta redenção, o Senhor Deus começa a selecionar pessoas, entre as quais Noé, Abraão, Isaque e Jacó. A partir destes, inicia uma nação com ênfases éticas, sociais e espirituais bem definidas. Quando este povo, Israel, se esquiva do projeto para o qual nasceu, homens profetas são enviados para tangê-los de volta para o caminho. E na chamada plenitude dos tempos, a proposta da redenção alcança o seu ponto ápice. Uma virgem desposada com um homem justo, da pequena Belém, da tribo de Judá, recebe a notícia que foi engravidada pelo Espírito Santo. E por que tinha que ser assim? Porque se nasce filho de um homem e uma mulher, não seria filho de Deus, seria pecador, como qualquer outro homem. Se não vem de uma virgem, poder-se-ia questionar a paternidade do garoto. Se ela não fosse desposada, estando na casa da família do noivo, alguém poderia dizer que o garoto era filho de um namorado. Quando este quis deixá-la, o namorado, fica claro que nem ela teve um namorico e nem era dele o filho que lhe nasceria. Este Filho de Deus nasce homem, cresce e vive de uma forma nunca antes imaginada. Sua revolução não vai na linha de nenhuma outra existente, nenhuma guerra, a não ser a das ideias e no espírito. Nenhum ódio, mas o desafio da vivência do amor. Nenhuma morte, a não ser a própria morte, a sua própria morte. E nenhum derramamento de sangue, a não ser
o dele mesmo, o do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que sou crente? Porque o credo da fé, não da igreja institucionalizada, mas o credo da fé faz todo sentido. Porque não preciso crer em dogmas históricos e humanos. Porque em Isaías capítulo 1, versículo 18, temos uma das mais desafiadoras propostas que o Senhor Deus Eterno pode fazer ao homem. Diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Porque a salvação, a redenção, a regeneração, a justificação e a santificação são argumentações viáveis, exequíveis. O Espiritismo é bacana, mas me diz que sempre fico de recuperação e tenho que voltar novamente para fazer uma prova sobre a qual eu nunca estudei. O mormonismo é até bonitinho, mas ser batizado pelos mortos é o fim da picada. As testemunhas de Jeová são até esforçadas, mas negar o Espírito Santo e dizê-lo apenas uma força ativa, sem chance. O candomblé, desse eu não vou falar porque aqui é que não faz nenhum sentido. O catolicismo romano é forte e muito bem estruturado, mas aceitar que um cara eleito por outros caras é a continuação do meu Cristo, nem sob tortura. Porque sou crente? Porque creio num credo que me diz que aquilo que depende de mim eu posso fazer e o que não depende, Deus fará por mim. Em segundo lugar, respondendo por que eu sou crente. Porque o cara é maior do que o credo. Ler a Bíblia e sistematizar as doutrinas é algo maravilhoso. Mas nossa fé não se estriba tão somente num projeto pedagógico espiritual. Não somos devotos de um livro porque ele tem porções mágicas e orientações motivadoras, não. Cremos neste livro, que tem textura humana e ao mesmo tempo em que se percebe sua sutil sobrenaturalidade. Cremos neste livro porque ele traduz em linguagem acessível as intangências do mundo físico. Nós cremos neste livro porque ele fala de nós no ontem e no hoje com uma linguagem tão simples, ao mesmo instante em que tão profunda que nos deixa desajeitados. Cremos neste livro porque ele fala de Deus aos homens e dos homens a Deus. Mas, acima de tudo, cremos neste livro porque ele fala desse Deus que saiu da eternidade para estar com os homens, a fim de que os homens possam sair deste mundo em direção àquela eternidade. O credo da fé cristã só existe porque foi viabilizado na prática por um sujeito, por um cara. Ele falou de amor e amou a todos os que encontrou pelo caminho. Um judeu muito inteligente, chamado Nicodemos, ele amou outro, um grosseirão chamado Pedro, mulheres de respeito como Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e outras nem tanto, como a mulher adúltera, Madalena e até a samaritana. Um amigo de verdade, João, o evangelista, outro nem tanto, Judas. Um podre de rico, Zaqueu, e um morto de pobre, o paralítico no tanque de Betesda. Um de alma pura, o centurião de Cafarnaum, e um detestável que quase perdera a alma, o gadareno. Ele amou a todos eles. Jesus não fez teoria sobre jejum. Foram 40 dias e no deserto. Ele não conjecturou sobre perdão. Ele perdoou a todos os que o maltrataram, mesmo na agonia da morte. O Cristo que dá sentido à nossa fé não deu orientações e exposições sobre caminhos e possibilidades. Ele simplesmente se colocou como a única alternativa. O homem que dá sentido à nossa fé não disse que não deveríamos pecar. Ele foi declarado por quem o conhecia como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que sou crente? Porque não defendo lunaticamente um credo que me ensinaram. Porque não luto por ideias e ideais. Porque este sujeito, este cara, me mostrou que existem possibilidades maravilhosas, mas todas elas só são viáveis quando acertamos o verdadeiro caminho que conduz à vida eterna. E ele mesmo é o caminho. Porque amo um cara que me amou primeiro. Por isso eu sou crente. Terceiro lugar, por que eu sou crente? Porque a qualidade de vida é excepcional. Resultado,
Essa é a palavra de ordem do mundo moderno. Todos querem resultado. Em todas as dimensões somos cobrados a mostrar resultados. E resultado é algo que não se mede de forma subjetiva. Por exemplo, quando o patrão pede a uma pessoa para fazer algo, ele não aceita que ela diga que tentou e não conseguiu. Ele quer que a sua determinação seja cumprida a despeito das dificuldades. Viver a fé em Cristo em maior ou menor grau é experimentar resultados notórios. Quer ver? Todos conhecemos pessoas que tinham uma vida desgraçada antes de se entregarem à fé em Cristo e depois foram completamente transformadas. A mudança que cada um dos convertidos sofre é uma chancela neste mundo de que a proposta do Evangelho traz uma qualidade de vida excepcional. Mentirosos, viciados, idólatras, avarentos, arrogantes, soberbos, egoístas, zangados, pervertidos sexuais, blasfemadores, incrédulos, dependentes de remédios, estressados, são alguns dos adjetivos que cabiam aos que participam da Igreja do Senhor. Somos ainda pecadores, mas a diferença é que fomos e somos continuamente confrontados com os nossos próprios pecados. O poder libertador que emana da cruz é suficiente para nos fazer verdadeiros, caras limpas, adoradores, generosos, sensíveis, humildes, cooperadores com os outros, felizes, sexualmente ajustados, pregadores, cheios de fé, independente de remédios, desestressados e por aí vai. Por que eu sou crente? Porque não existe qualidade de vida melhor que aquela que experimentamos quando entregamos a nossa vida a Jesus e fazemos dele o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. A nossa história passa a ser marcada pelo que é absolutamente improvável, porque a fé me dá resultados maravilhosos. Porque eu já vi muita gente deformada pelo pecado ser transformada pelo poder do sangue de Cristo. Porque ao longo da caminhada eu vi muitos invertidos se tornarem convertidos, depois pregarem para os pervertidos, fazendo um mundo bem mais divertido. E em último lugar, por que eu sou crente? Então, chegando nesse finalzinho, em quarto e último lugar, eu sou crente porque, além de tudo, avançamos na direção certa da eternidade. Ninguém ousou propor o que Jesus nos assegurou. Em João capítulo 14, versículos de 1 a 3, uma declaração que pode ser considerada a mais ousada dita entre os homens. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A coisa da esperança da salvação foi algo tão marcante na vida da igreja que o apóstolo Paulo precisou dissecar o assunto de uma forma poética e objetiva. Vale a pena você ler depois 1 Coríntios capítulo 5, dos versículos 51 a 58. E a nossa esperança é tão certa e tão histórica que, mesmo que não vejamos a manifestação dela ainda em vida, a morte não será o agente impedidor. Nas maravilhosas palavras do apóstolo Paulo, que estão em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 3 a 18, dizem assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que céu nos prometeu Buda? De que eternidade Allan Kardec falava? Um que vai e volta? Quantos são salvos entre os testemunhos de Jeová? 144 mil? E o islamismo propõe um céu com virgens? E as mulheres terão também os seus macho mans lá no céu do Islã? E o purgatório?
que pelo nome me lembra um remédio oleoso para a gente evacuar quando está travado, não é verdade? Sou crente porque a proposta é séria e eu entendi. Sou crente porque o credo da fé faz todo sentido. Eu sou crente porque o Cristo, é maior do que o credo. Eu sou crente porque nessa caminhada posso ter uma inimitável qualidade de vida. Eu sou crente porque eu tenho a certeza que eu vou morar no céu. E eu quero convidar você também a ser crente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.